Êxodo capítulo 12, no verso 1, quero ler com você, até o verso 14. Me acompanhe aí. Diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comer, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os teus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Amém? Até aqui, no verso 14. Irmãos, nós comemoramos hoje a Páscoa do Senhor, e talvez você não saiba, mas essa festa, esse dia que comemoramos de uma lembrança, de algo que é tradição do cristianismo, ela de fato não começou no cristianismo, não começou na igreja de Jesus, mas começou de fato nesse episódio aqui, lá no Egito, com o povo de Israel. Essa foi a primeira Páscoa. E então ela teve aqui o seu início, o início de comemoração aí, pelo menos uns 5.000 anos atrás, que o povo do Egito vem comemorando a Páscoa, e depois nós cristãos viemos comemorando também essa Páscoa. E o nome Páscoa, vem do original, o hebraico, que é Pesach, que significa passagem. Então a Páscoa de fato ela era marcada exatamente o fim do inverno para o começo da primavera. Então acabava ali o inverno e começava a primavera, e a Páscoa de fato é essa passagem, essa saída dessa estação do inverno para a estação da primavera. E tem como símbolo a lembrança para o povo de Israel do dia em que Deus tirou o povo do Egito, o dia em que Deus tirou o povo das mãos do faraó. Então a Páscoa é o memorial de lembrança do dia em que o povo de Israel foi livre da escravidão do Egito, no dia que eles foram de fato libertos, Eu acho que você conhece essa história de Moisés e viu lá que teve as 10 pragas, e entre as 9 pragas, Faraó não amoleceu o seu coração e não deixou que Moisés saísse ali levando o povo para ir para Canaã. Porém, na 10ª praga, que foi essa que nós lemos, que o anjo passaria, o anjo da morte, e mataria todos os primogênitos. Então
nessa 10ª praga, quando aconteceu essa fatalidade. Faraó cedeu e libertou o povo do Egito. Então você conhece essa história desde criança, acho que nós ouvimos falar sobre Moisés, da travessia do Mar Vermelho, e ali o exército de Faraó morre, enfim, amém? Então, só para contextualizar, o início da Páscoa, e eu quero que você se atente a alguns detalhes dessa passagem que nós lemos, porque a Páscoa para o Antigo Testamento, lembrava sobre o dia em que Israel foi liberto. A Páscoa para nós também, a lembrança do dia que o nosso Senhor Jesus, o Cordeiro vivo, ele se entregou em favor de nós e nos libertou das mãos de Satanás, nos libertou da força e da fúria do pecado sobre as nossas vidas. Então, por isso que nós lembramos na Páscoa, por isso que nós ceiamos, para lembrar do seu sacrifício. Eu quero falar com você primeiramente sobre o Cordeiro Imaculado. Nós lemos nessa passagem, vemos que um dos requisitos para que o animal que seria sacrificado em favor daquela família, ele precisava ser um animal sem defeito. E isso lá em João, no capítulo 1, verso 29, nós vamos ver que João diz aqui na sua visão, no dia seguinte João viu Jesus, aproximou-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Antigo Testamento, irmãos, ele vai estar 100% apontado para Cristo. Aleluia. Então a Páscoa do Egito, ela está 100% apontada para o que aconteceria lá no tempo em que Jesus viria. O verbo desceria, o verbo de Deus se tornaria carne, se tornaria homem e habitaria entre nós. E o cordeiro que representava lá no Egito a morte, o sacrifício para a purificação dos pecados de Israel, de fato era apenas uma luz daquilo que viria pela frente, o próprio Cristo sendo o Cordeiro de Deus, sendo sacrificado em nosso favor. Aleluia. E ele é esse Cordeiro imaculado, ele é esse Cordeiro santo, ele é o sacrifício perfeito e o único sacrifício aceito para que pudessem pagar pelos nossos pecados e nos dar a oportunidade de sermos salvos por esse sangue. Em Hebreus, no capítulo 9, no verso 22, diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Entenda uma coisa, irmãos, o preço do pecado, nós já sabemos qual é. Qual é o preço do pecado? A morte. Ou do pecador, ou do cordeiro que se coloca no nosso lugar. Aleluia. E essa morte, ela vai além da morte física, porque a morte física para aqueles que são salvos não é uma morte, é apenas uma passagem. Nós só adentramos as regiões celestiais e vamos fazer morada com Deus. Então não há tristeza no coração de Deus quando um cristão, um salvo, ele morre. Aleluia. Porque aquele viveu, aquele é vitorioso, aquele agora está com Cristo e ele venceu. Mas a tristeza quando há um ímpio que morre sem ser salvo. E o preço do pecado, ele é a morte, ou do pecador ou do cordeiro. E Jesus é o nosso cordeiro sacrificial que tomou o nosso lugar e recebeu. Sabe o que ele recebeu no nosso lugar, irmãos? A ira do Deus Pai sobre si. Quem seria capaz de suportar a ira de Deus? Você já parou para pensar nisso? Quem seria capaz de suportar a ira do Deus furioso, do Deus santo? Somente o próprio Deus seria capaz de suportar a sua ira.
o poder, a fúria destruidora da sua ira. E nós precisamos olhar, irmãos, para Cristo, e quando vermos o sacrifício, quando olharmos para o sacrifício de Jesus, nós não podemos cair num pensamento de libertinagem, de achar porque Cristo me salvou, porque Cristo morreu por mim, eu posso viver da minha maneira e fazer o que eu quero. Mas não, nós precisamos olhar para esse sacrifício com temor, com muito temor e tremor. Aleluia. Porque se o Pai não poupou o seu próprio Filho, que o pecado não era dele, mas foi um pecado imputado, que era o nosso pecado imputado em Cristo, e Deus matou o seu próprio Filho, Deus também não poupará, irmãos, o pecador, o ímpio, que não foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então nós precisamos olhar para Cristo, olhar para a cruz, e nos rendermos a Ele, nos entregarmos a Ele, nos entregarmos a Ele, porque Ele morreu em nosso favor, Ele se entregou em nosso favor, e nós precisamos olhar e ter temor no nosso coração. E entender, irmãos, que a única coisa que nos faz distante de Deus, a única coisa que pode nos afastar do Senhor, irmãos, não são os demônios, não é o diabo, são os nossos pecados. Só que a diferença é que hoje nós podemos ser perdoados, se assim nós tomarmos essa posição de quem se rende a Ele, de quem de fato se arrependeu dos seus pecados. Ele perdoa aqueles que se arrependem. E isso é maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? Porque nenhum de nós, começando por mim, nós não merecíamos esse perdão. Mas uma vez em que nós nos rendemos a Ele, a este amor que nos capturou, a este amor que nos envolveu, a este amor que nos atraiu, e nós nos arrependemos da nossa velha vida, dos nossos pecados, Ele nos perdoa e nos lava com o seu sangue purificador. Aleluia! Outra coisa que nós vemos nessa passagem é que o animal, o cordeiro, ele era suficiente para aquela família. Nós vamos ver que o animal, Deus ordena que esse animal ele fosse assado inteiro e então consumido, e tudo aquilo que sobrasse daquele animal fosse queimado. Isso nos mostra uma coisa também, que sempre um cordeiro ele seria suficiente para uma família. Por isso que Deus fala, se o cordeiro for muito grande e a família for pequena, você pode até dividir com a família do vizinho, porque o cordeiro, irmãos, sempre será suficiente para nós. Irmãos, isso daqui é a virada da nossa mente para o cristianismo verdadeiro. É quando nós entendemos que Cristo, Ele é suficiente para nós. Que o sacrifício de Jesus, Ele é suficiente para nós. Irmãos, se nós como igreja do Senhor, nós de fato entendêssemos o que significa isso, e colocássemos dentro do nosso coração este entendimento que Jesus ele é suficiente para mim, eu te falo que 99% dos nossos problemas seriam resolvidos. Sabe por quê? Qual é o maior problema do homem e de uma mulher? É achar que alguém te deve algo, que Deus está te devendo algo, porque você tomou uma atitude de vir para a igreja, agora Deus te deve algo. Porque você está servindo na casa do Senhor, Deus te deve algo. Porque você está... Irmãos, se Cristo é suficiente para mim, Deus não me deve mais nada. Na verdade, Ele nunca deveu. E o que Ele fez, o que Ele deu, foi por amor.
foi por amor a mim e a você. E quando nós entendemos que Cristo é suficiente, irmãos, que o Cordeiro ele é suficiente para nós, e não só suficiente, ele também pode ser repartido, porque ele é tão suficiente que nós podemos reparti-lo e não ficaremos sem. Aleluia! E nós vemos Jesus, o Cordeiro vivo, andando com seus discípulos e ali compartilhando do pão, e muitas das vezes multiplicando o pão, multiplicando o alimento, e sempre mostrando que em Cristo há uma fartura, e Ele é suficiente. Há uma suficiência em Cristo que nós precisamos enxergar, para que nós possamos parar de viver uma vida, irmãos, triste, por muitas vezes achar que Deus não está me vendo, que Jesus não está vendo o meu problema. Irmãos, Jesus resolveu o seu pior problema, o maior problema da sua vida, Jesus resolveu na cruz. Você sabe qual é o maior problema da sua vida? Nós estávamos condenados. Você consegue compreender isso? Nós estávamos, Parma, eu estava condenado à morte eterna, não é a morte física, a morte eterna, a viver a eternidade em sofrimento num lugar que foi criado para o diabo e seus demônios. A ira de Deus viria sobre a minha vida, porque eu fui pecador, porque eu escolhi pecar, porque havia o pecado em mim. Mas Cristo, o sacrifício perfeito, o Cristo suficiente, irmãos, para me salvar. Por isso que quando nós declaramos Jesus como nosso Salvador, nós declaramos assim: eu aceito o sacrifício de Jesus e Cristo o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Sabe o que nós estamos declarando, irmãos? Que não importa o que possamos passar nessa vida passageira, sempre precisamos estar olhando para Cristo e encontrando a suficiência nele. Sabe o que é encontrar suficiência, irmãos? É encontrar prazer, é olhar para Cristo e sentir prazer em olhar para Ele, em sentir alegria em olhar para Ele, em sentir satisfeito. Aleluia! E é essa a paz que Jesus fala que o mundo não pode dar e que só Ele dá. Sabe que a paz que excede todo entendimento humano. Que paz é essa, irmãos? É a paz que muitas das vezes você está passando por uns maiores problemas na sua vida, aqui nessa terra, mas você consegue olhar para Jesus e se sentir satisfeito. Você consegue comer do Cordeiro e declarar gratidão a Deus pelo sacrifício da cruz. E sabe o que nós... os nossos dias viraram, irmãos? Nós entramos por muito tempo, e isso está alastrado pelo mundo afora, um evangelho que nos ensina que a satisfação está nas coisas que o Cristo pode dar aqui nessa terra, ou os problemas que Ele pode nos resolver da nossa vida nessa terra. E aí nós vivemos uma vida atrás dEle por aquilo que Ele pode dar. E muitas das vezes quando nós nos frustramos, que Cristo, quando Deus não faz a sua vontade, e aí você se frustra porque você está achando que Deus não está olhando para você. Você está achando que Deus não te ama, que Deus não liga para você, e você está com o seu problema e Deus pode resolver e não resolve. Que Deus é esse? Muitas vezes você começa a duvidar do caráter de Deus, e aí esse é um caminho sem volta, e um caminho mais perigoso para uma pessoa. É você duvidar do caráter de Deus.
Você precisa entender uma coisa, irmãos. Primeiramente, você precisa entender quem Deus é. Você sabe quem Deus é? Deus, Ele é soberano. Você sabe o que isso significa? Ele não deve satisfação a ninguém. Ele sem nós, Ele continua sendo o Deus soberano. Mas eu te pergunto, e nós sem Ele? E nós sem o sacrifício do Cristo? O que seríamos de nós? Aleluia. Então, irmãos, o Cordeiro, Ele é suficiente. Glória a Deus. Nessa passagem também nós vamos falar sobre os pães sem fermentos, que é o matzá. E o pão também simboliza Cristo, e nós vamos ver Cristo se colocando como um pão, o pão que é partido em favor de nós. E quando nós ceiamos, quando nós participamos dessa mesa, isso significa a morte, que foi um corpo humano que foi partido em favor de nós, dividido para que eu e você fôssemos alimentados, aleluia, saciados. E o matzá, ele é um pão sem fermento. Esse aqui tem. E pó também. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, diz assim, ó: livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Irmãos, o fermento simboliza o pecado, uma massa levedada, uma massa fermentada, um falso crescimento. O fermento, ele simboliza o pecado, e o pecado que nós chegamos a Cristo com esse pecado, e nós precisamos nos livrar desse fermento, nós precisamos nos livrar desse pecado, porque a nossa vida velha, o velho homem, ele precisa ficar para trás, para que nós possamos viver de acordo à vontade de Deus. Aleluia! E nos ensina a necessidade de santificação do povo de Deus. Então, cada item dessa mesa da Páscoa dos judeus, da Páscoa dos israelitas, era para lembrar algo, para mostrar algo, e muito intuitivo e dinâmico em tudo isso que Deus ordena que eles comessem e bebessem, para que eles pudessem lembrar de pontos específicos daquilo que Deus estava fazendo a Israel. E também para nós, como igreja do Senhor. E agora você vai ver que o cordeiro está apontado para Cristo, o nosso cordeiro sacrificial. O pão está apontado para Cristo, e é o pão que é partido em favor de nós, e nós comemos esse pão sem fermento, esse pão sem pecado, esse pão dessa massa que não é levedada, mas é uma massa pura, de um coração puro de Jesus. Então nós precisamos, irmãos, livrar do velho fermento, para que nós possamos ser uma massa nova, para ser uma pessoa nova em Cristo Jesus. E isso significa nascer de novo. Irmãos, nascer de novo é você ter uma nova identidade em Cristo. Não adianta seguirmos a rituais religiosos. Não adianta, irmãos, sermos frequentantes de uma igreja, né, de uma casa de adoração, se de fato a nossa vida não passar por um novo nascimento em Cristo. E isso é evidência. Nós precisamos ver, você precisa ver em você que você nasceu de novo, que de fato você está com uma nova identidade em Cristo. Aleluia!
que você de fato, Cristo entrou na sua vida, transformou o seu ser, transformou a sua mente, lhe deu uma nova mente, irmãos, e o pecado, que é o fermento, ele fica para trás. Aleluia. Você vai vendo que as coisas vão se encaixando. E nós vemos também aqui nessa passagem falando sobre as ervas amargas, e esse é um dos meus pontos favoritos. Era uma arô, raízes amargas. E Deus falava tanta coisa gostosa ali, né? O pão, o cordeiro, o vinho. E aí Deus fala assim: comam as ervas amargas. Sabe para quê, irmãos? Para o povo sempre lembrar o gosto amargo do Egito. Toda vez que eles comiam a erva, eles lembravam que ruim era a escravidão do Egito, que ruim era o lugar da onde Deus havia os tirado. E sabe o que nós precisamos, irmão? Porque muitas vezes nós caímos, né, no costume da vida cristã, e nós acabamos não dando mais a mesma atenção, a mesma entrega que nós dávamos no início da nossa caminhada. Sabe por quê? Porque nós nos acostumamos. E a pior coisa, irmãos, para um cristão é se acostumar com o sagrado. Nós não podemos nos acostumar, irmãos. A pior coisa, irmão, é crente velho acostumado. Crente velho acostumado é a pior coisa que tem. Você quer um avivamento na igreja, irmãos? Novos convertidos estão entregues com o coração aberto, mas o crente velho, acostumado, ele acha que já sabe tudo o que ele precisa saber. E nós precisamos abrir o nosso coração a uma renovação da nossa mente. Sabe o que é isso, irmãos? É você abrir mão de tudo que você sabe, muitas das vezes, entregar ao Senhor e falar: Deus, renova minha mente, porque eu estou um crente chato. Quando você se tornar uma pessoa, um crente, irmãos, que muitas coisas estão te incomodando, e você se perceber que você está chato demais, desconfie que você acostumou com o sagrado, e você precisa comer a erva amarga, para você lembrar da onde você saiu, da onde o Senhor te tirou, e aonde que você está. Sabe por quê, irmãos? Há muitas pessoas voltando para o Egito, porque esquecem que no Egito é amargo. O povo, né, o pessoal de Israel, o povo do Egito, eles estavam caminhando lá no deserto rumo a Canaã. Em um momento da história, irmãos, eles começam a sentir saudade do Egito. Meu Deus do céu! Deus fez tudo aquilo, as 10 pragas, matou o exército de Faraó, e o povo passa no mar, o mar se abriu, o povo passa, irmãos, a pés seco no meio do mar, estão caminhando. Deus está colocando uma nuvem de dia para guiar eles, uma coluna de fogo. Você já parou para pensar? Uma coluna de fogo aparecendo e guiando o povo está com fome, e o maná cai do céu, o povo está com sede, a água sai da rocha. Irmãos, o povo está vivendo os maiores milagres da história. E aí o povo começa a ficar com saudade do Egito. Não, lá no Egito que era bom, porque lá tinha cebola. Não, se eles falassem que lá tinha picanha, né, que tinha uma fraldinha, um churrasco. Não, eles estavam com saudade de cebola, irmãos, de alho. A gente olha essa passagem, essa história, e a gente fica indignado. Mas, irmãos, quantas das vezes nós não ficamos flertando com o nosso passado sombrio? Quantas vezes nós não ficamos olhando para o nosso passado, para o velho homem, com vontade de voltar a ser aquela peça, né, que até o cão tinha medo. Não, irmãos, entenda uma coisa, olha aqui para mim. Se você é filho de Deus, não há
uma possibilidade de comermos nas duas mesas, sabe? Porque há a mesa de Deus e a mesa do diabo. Há a mesa dos filhos de Deus, irmãos, e a mesa daqueles que não são filhos de Deus. E não há uma possibilidade de sentarmos nessas duas mesas ao mesmo tempo. Porque ou nós estamos com Deus, ou nós não estamos com Ele. E nós precisamos, irmãos, periodicamente lembrar de onde Deus nos tirou. Nós precisamos, irmãos, olhar para trás muitas das vezes, mas não é para sentir vontade e saudade do teu passado, não, pelo amor de Deus. Mas muitas vezes você precisa olhar para o seu passado, olhar uma foto velha, quando tu era endemoniado, e olhar e falar assim: misericórdia, queima Jesus, né? Eu não quero voltar mais para o Egito, Senhor, obrigado, Senhor. Me dá as ervas amargas, que eu preciso sentir esse sabor amargo para lembrar que amarga é uma vida sem Deus, que amarga é uma vida sem Jesus, que amarga é uma vida sem propósito em Deus, que amargo é viver pelos meus prazeres e os meus desejos carnais, que amargo é viver caminhando com o cão. Irmãos, amargo é o gosto de viver longe de Deus. Isso é amargo. Mas o Senhor nos chama para sentar na mesa, aonde tem pão, aonde tem vinho, aonde Ele nos alimenta. E o alimento é Ele mesmo. Aleluia. Irmãos, o outro ponto que nós vemos aqui nessa passagem é o sangue do Cordeiro nas umbrais das portas, que simboliza o sangue de Jesus que nos salva. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, irmãos, nós somos marcados por esse sangue. Da mesma maneira que lá no Antigo Testamento, o anjo da morte iria passar, e passou, e todas as portas que ele via o sangue do Cordeiro manchado a porta, ele não entrava para matar o primogênito, e ele passava adiante. E todas as portas que ele encontrava sem o sangue do Cordeiro, então ele matava o primogênito daquela casa. E isso era todos os primogênitos, até dos animais. Aleluia. Nós somos lavados e marcados pelo sangue do Cordeiro. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós somos identificados. Sabe o que é isso, irmão? Você tem uma identificação no mundo espiritual. Glória a Deus. Quando você é marcado pelo sangue do Cordeiro, irmãos, os anjos e os demônios, eles te reconhecem. Por mais que você não vê eles, mas toda vez que um crente, um cristão, um filho de Deus, marcado pelo sangue do Cordeiro, está passando na rua, irmãos, e passar um demônio, ele vai olhar para você: lá vai um filho de Deus. Lá vai o filho de Deus. Deixa eu virar a esquina aqui, o demônio vai passar na outra rua. Porque, irmãos, você vai ver na história que até para que o diabo e os seus demônios possam tocar na sua vida e te levar a uma tentação, a um momento ali de sofrimento, como fez com Pedro, como fez com Jó, eles vão ter que pedir autorização a Deus, porque você não é um sem dono, amém? Você é filho de Deus, marcado pelo sangue do Cordeiro, aleluia. E aí, irmãos, nessa mesa também nós encontramos o vinho, que para nós é a lembrança do sangue do Cordeiro e o sangue da nova aliança. Foi feita uma nova aliança. Foi feita uma nova aliança que nos justifica dos nossos pecados. E não só do Cordeiro morto que derramou o seu sangue ali no Calvário, mas uma aliança, irmãos, olha aqui para mim, com o Cordeiro vivo que venceu a morte. Que João olha naquele momento em que todos os céus estão ali procurando quem será digno de abrir o livro.
quem será digno de desatar os 7 selos? E aí falam, aí João olha para o lado e vê o Cordeiro, o único que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. O Cordeiro que venceu a morte, o Cordeiro que deu a sua vida em favor de nós, o Cordeiro que derramou o seu sangue para nos lavar. E esse vinho significa a santificação para o povo hebreu, e ele significa a lembrança do sangue da nova aliança para nós, igreja do Senhor. Aleluia. Irmãos, nós vemos esses pontos dessa primeira Páscoa. Essa foi a primeira Páscoa que nós lemos. E através de cada elemento dessa mesa, né, desse ritual, nós vemos um paralelo com o sacrifício de Jesus e a redenção desse ato. Nós vemos aqui que o Antigo Testamento, ele sempre está apontado para Jesus, e nós precisamos ler ele com a ótica de quem está vendo Jesus no Antigo Testamento sempre. E Jesus, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é a porta aberta. Ele é a água que sacia a nossa sede. Ele é a Páscoa, irmãos. Cristo é a nossa Páscoa. Aleluia! Cristo é a nossa passagem, irmãos, que nos tira do inverno das nossas vidas e nos leva para a primavera das nossas vidas. Cristo é a passagem, irmãos. Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o fim do inverno da nossa vida e o fim do inferno também. Aleluia. A Páscoa no Antigo Testamento foi a separação do povo de Deus do Egito. A Páscoa para nós, irmãos, é a separação dos filhos de Deus deste mundo de trevas. E hoje nós celebramos, mais do que um evento cristão, um dia de lembrarmos de uma data comemorativa. Mais do que isso, nós celebramos a realidade eterna. Aleluia. Irmãos, quando a gente lê tudo isso, entende tudo isso, se nós de fato cremos nessa palavra, se nós de fato cremos naquilo que Deus deixou nas suas escrituras, irmãos, nós estaríamos celebrando de todo o nosso coração, irmãos, porque nós fomos salvos, porque Cristo nos encontrou, porque Cristo deu a sua vida em favor de nós. A antiga Páscoa, foi o prenúncio, foi a sombra, mas Jesus, o Cordeiro perfeito, e a profecia se cumpre nele. O sangue nas portas, mas agora ele está no nosso coração, nos marcando e nos identificando, irmãos, como os filhos que foram resgatados. Na cruz, o inverno da humanidade encontrou o seu fim. E no terceiro dia, a primavera eterna chegou. O túmulo vazio, irmãos, é o selo da nossa vida e da nossa identidade. E isso tem uma mensagem aos nossos corações. Sabe qual é? Nós não estamos mais no Egito. Sabe o que a Páscoa nos diz? Não somos mais escravos. Irmãos, e mesmo que o gosto amargo da velha vida às vezes tente voltar à memória e nos levar de volta para aquele lugar, isso precisa ser apenas lembrança da onde o Senhor nos tirou. Eu não quero voltar para lá, irmãos. Eu não quero voltar para o inverno da minha alma.
Jesus foi a minha Páscoa e Ele é a minha Páscoa e Ele sempre será a minha Páscoa. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o pão, Ele é o vinho, Ele é o sacrifício, Ele é a vitória. Irmãos, que essa celebração, esse dia da Páscoa não seja apenas mais uma comemoração de liturgia, mas que de fato seja uma mudança na sua vida, que de fato Cristo seja a sua verdadeira Páscoa, a passagem do inverno para a primavera, que de fato Cristo seja real na sua vida, no seu dia a dia. Que o Cordeiro, aquele que foi morto e venceu, de fato, ele encontre o seu coração. E ele de fato encontre lugar à mesa da sua vida, da sua casa. E uma coisa é certa, nós cantamos ainda agora, porque Ele vive. E porque Ele vive, nós viveremos. Porque Ele vive, nós viveremos. O Cordeiro foi morto. O sangue do Cordeiro nos marca. O pão foi partido em favor de nós. O vinho do cálice da nova aliança em favor de nós. O sangue derramado e vertido naquela cruz. O grande dia. A tumba que estava lacrada e vigiada. Mas ao terceiro dia, ela ficou vazia. Sabe para quê, irmãos? Para preencher a nossa vida. Ele é suficiente para preencher a nossa vida. Aleluia.